Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz para todos, que o Senhor possa nos fazer crescer no seu conhecimento e na sua graça maravilhosa, para que a prosperidade espiritual, do discernimento, da receptação da paz do Senhor em nosso espírito e das suas revelações maravilhosas seja uma realidade em nossa vida. Hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição. A lição desta semana estudamos sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para o apóstolo João? Como foi que João registrou cada palavra dos preciosos ensinamentos que Cristo lhes trouxe acerca desse tema? E hoje, na pergunta 7, nós temos aqui o seguinte questionamento. Quem estava entre os discípulos se o Espírito não tinha sido dado ainda? Aqui na fala de João 14, quando Cristo fala do Consolador, onde muita gente precipitada esquece de ler todo o capítulo 14 e parece que pega uma lupa e dá um foco apenas na palavra outro, aí, com o dicionário na mão, na cabeça dessas pessoas, a palavra outro já se refere a outra pessoa, né? O termo alós no grego, que pode, nesse contexto, e deve ser aplicado corretamente conforme o contexto, deve se entender como ele mesmo, Cristo, de outra forma, não na forma física, mas na forma espiritual, né? E esse é o contexto correto, se você leva em consideração desde o versículo 1 do capítulo 14 e continua lendo depois do versículo 16, no versículo 17, 18, né, até o 20, até o 30, né? Todo o contexto aí aponta para a única pessoa que poderia consolar a gente como ninguém, aquele que foi igual a gente, aquele que viveu como a gente, né? Jesus Cristo. Pois bem, então, o próprio contexto aqui faz uma pergunta muito séria, porque ele diz aqui o seguinte, ó, Cristo já tinha dito ali, já está registrado no livro de João, no capítulo 7, versículo 38 e 39, que o Espírito Santo não tinha sido dado porque ele só seria dado depois que Cristo fosse glorificado. E isso aconteceu, está lá no livro de Atos. Só aconteceu depois que Cristo ressuscitou, né, subiu ao Pai, recebeu o Espírito da promessa, e com esse Espírito que ele recebeu, agora ele derrama sobre os discípulos, né? Então, é por isso que ele está prometendo que no futuro, e se eu for, eu enviarei o ajudador, o consolador, o paráclito, né? A pergunta é aqui, ó, muito clara aqui, ó. Quem estava com os discípulos, né, se Cristo não tinha sido, se o Espírito não tinha sido dado até aquele momento, como diz João 7, 38 e 39. Olha o que Cristo diz, ó, logo depois que ele fala que enviaria o outro consolador, outra forma de consolação, porque ele já estava consolando fisicamente. Quem começa consolando os discípulos aí no capítulo 14, versículo 1 é ele. Não se turbe o coração. Palavra de consolação. E ele continua consolando todo o capítulo. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou, né? O tempo todo ele está consolando ali. Agora, ele viria consolar depois que ele subisse ao Pai de outra forma, porque ele estaria na mente de cada um, consolando na mente. Porque o Pai enviou o Espírito, seu Filho, a mente das pessoas, os corações para consolar as pessoas, né? Olha que coisa impressionante. Ele diz assim, ó, o Espírito da verdade, né? O Espírito da verdade. Ou seja, o Espírito que pertence a alguém que se chama verdade. O Espírito o Espírito é a propriedade da verdade. Não é um Espírito que é a verdade, é um Espírito ela pertence à verdade. O termo aí dá propriedade ao discípulo. Ao Espírito. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê esse Espírito e nem conhece, mas vós o conheceis. Como que os discípulos conhecem? Se os discípulos, o texto diz que o Espírito não tinha sido dado ainda, mas vós o conheceis porque habita convosco, habita do lado de vocês, né? Habita do lado de vocês, e estará, olha como ele explica claro aqui, ó. Hoje ele habita com vocês, mas ele estará com vocês.
Hoje ele habita do lado de vocês, porque quem estava ali era a pessoa de Cristo. E como ele estava consolando fisicamente, quando ele fosse e o seu espírito fosse enviado, né, obviamente espiritualmente, aí ele estaria dentro dos discípulos. Olha só. Como é que o espírito estava com eles, ao lado deles, se o espírito nem tinha sido dado ainda? Se não havia chegado o Pentecostes, não havia chegado o momento da promessa. Olha só, que contradição, né? Pois bem, é assim que a igreja tem enganado muita gente. A maioria das igrejas cristãs tem enganado muita gente porque não sabe nem ler a Bíblia. Os teólogos, as escolas teológicas presas à letra morta, como eu falei aqui, só porque existe a palavra outro, esquecendo que outro, alós no grego, nesse contexto, pode se aplicar perfeitamente e deve ser aplicado perfeitamente no sentido de outra forma, em outro formato, não mais em carne, mas espiritualmente presente neles, não mais agora do lado, fora, mas dentro dele, né? Isso é tão certo que é dentro dele, que Cristo, ao continuar aqui no capítulo 14, no versículo 23 e 28, ele vai dizer assim, ó, se eu for, eu voltarei para vós e trarei o meu Pai e faremos em você morada, fazemos dentro de vocês morada, mostrando claramente que aqui é outra forma, não mais a física, não mais fora, agora dentro dos discípulos, né? Agora dentro do coração dos discípulos. E isso está perfeitamente harmonizado com a palavra de Deus, né? Com muita clareza. Quem habitava com eles naquele momento era Jesus Cristo. E Cristo era físico ou era espírito? Cristo era carne e osso ou era espírito? Aqui tem, né? A gente precisa focar nesse detalhe aqui. Cristo era carne e osso, era um homem físico. E por que ele disse que o Espírito habitava, o Espírito da verdade habitava com ele? Ele já tinha dito que era verdade, no mesmo contexto aqui, ó, no capítulo 14, no versículo 6. Eu sou a verdade, ele disse. Então esse Espírito que era dele habitava com eles. E como é que o Espírito, ele diz aqui, habita convosco? Por que o Espírito estava ali com eles? Porque o Espírito estava em Cristo. O Espírito estava em Cristo. O Pai deu a ele, quando ele se batizou lá no Jordão, que ele saiu das águas, o Pai entregou, derramou o Espírito sobre ele ali, sem medida, como disse ele. Derramou sobre ele ali o Espírito. E quando Cristo abria a boca, todos nós quando abrimos a boca e falamos, nós emanamos um sopro, sai de nós um sopro. E Espírito nada mais, nada menos do que isso. Quando ele ensinava a palavra da verdade, ele estava gerando vida, porque a vida na palavra, como diz, e a palavra, né, é a vida. A palavra gerou vida. Então, quando Cristo abria a boca, tipologicamente falando, que é o que ele está usando aqui, quando ele abre a boca, ele emite o Espírito. A palavra Espírito no hebraico é Ruach HaKodesh, né, que significa o sopro que sai de dentro de Deus, né, o sopro, né, o sopro do santo, né, o vento, o ar do santo. E a mesma coisa no grego também, no grego, pneumato hagion, o fôlego do santo. A mesma coisa. Então, quando Cristo diz aqui claramente que habita convosco, é porque Cristo estava no meio deles. E ele era o santuário, era o vaso onde o Pai havia colocado o Espírito Santo. Então, esse Espírito já habitava entre eles, né, na pessoa de Cristo. E quando o Cristo falava, ele estava emanando esse Espírito sobre eles. Continuando, amados, aqui vamos para a 8ª pergunta, que nos diz assim: o Espírito que procede do Pai, o Espírito procede do Pai ou é uma pessoa independentemente do Pai e do Filho, né? Vamos ver o que Cristo fala aqui na continuação do mesmo sermão aí do capítulo 14. Vai até o capítulo 16. Ele começa falando sobre consolando no início do capítulo 14 e vai continuar consolando os discípulos até o final do capítulo 16, né? E continua no 17 também, né? Porque o 17 é uma oração que dentro dela há ali intercessão, há ali pedido de unidade, né? Orando ao Pai, consolando ali os discípulos. Pois bem,
Então, no versículo 15, capítulo 15, versículo 26 de João, diz assim: mas quando vier o Consolador, quando vier o Paráclito, aquele que vem para ajudar, para consolar vocês, que eu, da parte do Pai, ou seja, isso sai do Pai, de dentro do Pai, não é do lado do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade, ou Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. O termo aqui, ó, o Espírito da parte do Pai, ou seja, que tem origem no Pai, porque Deus, o Pai, é a origem de todas as coisas boas têm origem no Pai, né? Inclusive Cristo tem origem no Pai. Ele é a palavra de Deus, Jesus é a palavra. O Pai gera ele, né? Quando fala, manda que o Filho venha à existência. Por isso que ele é chamado de a palavra de Deus, como diz lá no capítulo 19 do Apocalipse. O nome pelo qual se chama, João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra era Jesus e Deus era o Pai. Então, estava com Deus, né? Em numa versão mais antiga, a palavra estava em Deus, né? E o Pai gerou essa palavra. Então, quando Cristo diz aqui que este Espírito iria proceder do Pai, o termo aqui procede, no grego, é uma palavra que é aproximadamente assim, epikoreumai, é o nome dessa palavra no grego. E esta palavra grega indica que esse proceder do Pai significa sair de dentro do Pai. Como é que as coisas saem de dentro da gente? Quando a gente abre a boca e sopra o vento, quando a gente, pelo nariz, né, expira, né? Quando a gente coloca o vento para fora pelo nariz, né? Então, essa é a forma como a gente coloca o ar, que é um tipo, que é a palavra correta para o tipo, né? Para explicar o que é o espírito, que não é uma pessoa, porque esses são termos utilizados para aquilo que a gente não... Pessoa a gente vê. O Pai será visto um dia, quando o homem será transformado, Jesus foi visto. Mas Cristo disse bem claro para o discípulo: olha, um espírito não tem corpo, não tem carne nem osso, não se vê um espírito. Ele disse para Nicodemos: olha, o espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, se sente, apenas se sente. E isso é espírito, na Bíblia toda, espírito é isso. Então, quando ele diz aqui que o Espírito procede do Pai, ele está dizendo o Espírito que sai de dentro de Deus. Não é uma terceira pessoa que sai do lado de Deus. Então, esse Espírito que procede do Pai, né, que já é da parte do Pai, porque ele tem origem no Pai, né, o Espírito que Cristo recebe é do Pai, o Espírito que Cristo coloca para a gente tem origem no Pai, o Espírito dele que o Pai lhe deu já teve origem anteriormente no Pai. É isso que ele está prometendo aqui, ó, no capítulo 15, versículo 26. Né? Ele disse no capítulo 14, versículo 16, que iria enviar esse Espírito ajudador. Né? E agora no capítulo 15, versículo 26, ele vai deixar bem claro que quando esse Espírito viesse, né, ele que tem a origem no Pai, o Pai é a fonte original de todo o Espírito, né? Esse Espírito tem o objetivo de guiar os discípulos, né? Ele tem o objetivo de cuidar dos discípulos, consolar os discípulos, revelar todo o ensinamento, relembrando tudo aquilo que Cristo havia ensinado para eles, né? Na mente, né? Na mente deles, porque o Espírito faz morada na mente, como ensinou o apóstolo Paulo. Como é que isso ocorre, né? Como é que o Espírito de Deus consola a minha mente, né? O Espírito que Deus deu a Cristo, e esse Espírito é enviado a nós, né? Como diz lá em Gálatas 4:6, porque vocês são filhos também, Deus enviou aos vossos corações, a vossa mente, o Espírito do seu Filho. É esse Espírito aqui, o Paráclito, que está sendo enviado aqui, né? Então, como é que isso ocorre? Como é que o Espírito de Deus habita em nossa mente? Já que ele não é uma pessoa, mas pessoa sou eu e Deus. Pessoa sou eu, Jesus e Deus, né? Como é que ele envia a minha mente? Quando o apóstolo Paulo explica que quando o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, testifica com o Espírito do homem. Aí se dá a unidade,
Aí se dá a ligação, aí acontece o consolo. O meu espírito, que sou uma pessoa, e todo ser humano tem um espírito, todo ser tem um espírito. Só a suposta pessoa do Espírito Santo que não tem esse espírito. A Bíblia não cita isso. Isso é um problema teológico insolúvel. Duvido que apareça o maior de todos os teólogos de todos os tempos que solucione esse problema com claro assim do Senhor na Bíblia, porque não tem essa solução. Então, eu que tenho um espírito, como diz Jó, capítulo 32, versículo 8, todo homem tem um espírito, como diz 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11, o versículo 11 é muito claro. Assim como o homem tem um espírito, e só ele sabe o que passa na sua mente, né? Obviamente Deus também sabe, né? É só um outro homem não sabe o que passa na mente do outro, mas só o próprio homem. E diz assim como o homem tem um espírito e ele quem sonda a sua própria mente, só ele, o texto diz, assim também é Deus. Assim também é Deus. Ele compara Deus ao homem. Deus também é um ser que tem um espírito. Olha que coisa, né? Muito claro. Então, diante de todo esse arcabouço bíblico, com recursos aí variados, apresentando que é o Espírito Santo, não cabe ao estudante precipitado ou à igreja com o seu manual, né, desonesto, mentiroso, tentar explicar que o Espírito Santo é uma pessoa porque pegou a palavra outro, descontextualizada em João 14,16, e diz, olha, outra aqui só pode ser outra pessoa, né? E dá essa interpretação e os irmãos aceitarem isso, sem examinar todo o contexto, né? Como é que existe uma terceira pessoa, se Cristo diz lá em Mateus 11:27, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ou seja, não existe uma terceira pessoa, é só o Pai e o Filho. Como é que o Espírito Santo, sendo uma terceira pessoa que não estava aqui na Terra ainda, não tinha sido dado, quando Cristo falou isso, estava lá ao lado do Pai no céu, uma pessoa igual a Deus, e Cristo falou assim, olha, não existe mais ninguém, pessoas que se conhecem, que são, né, é só Pai e Filho. Como é que o Espírito Santo, sendo uma pessoa igual com o Pai, igual com Jesus Cristo, não conhecia nenhum dos dois? Como é que Cristo esquece de citar a terceira pessoa, que é igual a ele, mas ele tem a obrigação de citar em cada verso? São mais de 100 versos na Bíblia, onde é excluída a relação só pai e filho, quando Cristo tem a obrigação de citar, não há uma citação só na Bíblia toda. Cristo citando, ou os apóstolos citando, que são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, o texto aqui, nós precisamos colocar no seu contexto exato.